O Congresso Nacional Brasileiro é um dos mais caros do planeta. Segundo a Associação Contas Abertas, os 513 deputados e 81 senadores custam, diariamente, 28 milhões de reais aos cofres públicos. Um Congresso caro e com pouca renovação. 80% dos deputados federais são candidatos à reeleição este ano. E 67% da Câmara Federal tem mais de 50 anos de idade. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o problema da falta de renovação não é diferente. Quase 7 em cada 10 deputados estaduais estão tentando se reeleger. Há ainda os clãs políticos. Um levantamento da revista Congresso em Foco mostra que 6 em cada 10 parlamentares têm parentes na política. É evidente que filhos de políticos ou parentes próximos, na medida que, vamos dizer assim, vão convivendo com esse ambiente, alguns possam ser atraídos para a política, o que seria nada errado. O que é ruim, às vezes, é que dentro do próprio partido, eles passam a ser privilegiados com recursos, né, financiamento de campanha, tempo de televisão, os cargos de indicação para o Poder Executivo ou um cargo de importância no Poder Legislativo, eles terminam sendo beneficiados por conta esses laços aí consanguíneos. Alguns movimentos têm investido na formação de novas lideranças. O catarinense Israel é filho de uma professora aposentada e de um pedreiro. Aos 22 anos, disputa a primeira eleição. Israel já foi jovem embaixador da ONU e é um dos bolsistas do Renova Brasil. É uma escola de formação política que conectou aí 100 líderes em ascensão no Brasil para dar essa formação política, esse acompanhamento e fazer essa conexão do cidadão comum com o Congresso Nacional. A gente está precisando de lideranças, porque às vezes tem um certo vazio, quer dizer, está precisando de novas lideranças se apresentarem, e que essas lideranças vão ser novas, esse adjetivo vai ser realmente válido, quando elas trouxerem práticas, formas de fazer política realmente diferentes. E não apenas fazer um discurso, mas quando chegar lá vai fazer a mesma coisa que sempre foi feito, ou aquela forma viciada. Então, eu acredito que instituições que estejam chegando na sociedade, quer dizer, procurem, normalmente, de alguma maneira, estimular jovens, estimular pessoas que, vamos dizer assim, começam numa comunidade, no mundo estudantil, no mundo universitário, enfim, enfim, de uma certa forma, aquelas pessoas que começam a se destacar pela dinâmica social que acontece numa cidade, num país, que essas pessoas possam ter algum tipo de estímulo para poder estudar, para aperfeiçoar esses talentos que são necessários para a atividade política, e isso eu acho que é interessante. Criado em outubro de 2017, o movimento apartidário Renova Brasil seleciona jovens de todo o país para um programa com especialistas em diversas áreas do conhecimento. Mais do que prazer, é um privilégio estar aqui. E é um privilégio porque, como o Edu disse, todo mundo, muitas vezes a própria imprensa tem discutido a política apenas pela lógica dos políticos. Os alunos recebem bolsas que são bancadas por doações. Só no Rio de Janeiro, dos 17 bolsistas do Renova, 13 são candidatos a deputado estadual ou federal nestas eleições por 9 partidos diferentes. Temas como comunicação, ciência política e campanha eleitoral são debatidos nas palestras promovidas pelo movimento. No Renova, se você tem temas que são problemas do Brasil, né? Então vão lá personalidades que já atuam e atuaram em áreas muito importantes do governo brasileiro. Então você tem temas que são a organização do Brasil, o papel do Congresso Nacional, sistemas de governo, para que quem venha a ser eleito desse grupo que está sendo treinado lá tenha base, entenda como o Congresso funciona, qual é o objetivo da sua função lá. Ex-aluno de escola pública, Renan ganhou bolsa para estudar fora e se formou em ciência política pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Junto com amigos que conheceu lá, fundou o Acredito. O Acredito é um movimento que sonha com o Congresso com a cara do Brasil. A gente quer olhar para o Congresso Nacional, olhar para o Legislativo, olhar para a política e nos vermos representados. Seja de forma diferente, critérios de diversidade, ou seja com nossos valores, que são os valores éticos. Mas além de projetos como o Acredito e o Renova BR, o que é possível para promover a renovação na política?
Tendo a forma tradicional é que ela tem que necessariamente passar aí pelo processo eleitoral. Esse é um caminho tradicional, é de que lideranças na sociedade que despertem alguma vocação, que elas se encaminham naturalmente para alguma disputa de carga legislativa, deles serem eleitas para o legislativo e o executivo. Mas eu acho que existe já a compreensão, e não é nova, de que há formas, vamos dizer assim, de influenciar o caminho que o país vai seguir sem necessariamente estar num mandato, num cargo eletivo, no legislativo e executivo. De uma certa forma, isso é bom porque o jovem também vai perceber que, às vezes, ele está numa organização, por exemplo, como o Médicos Sem Fronteira ou uma organização como o Greenpeace, e ali ele está ajudando a mudar a sociedade de uma outra maneira. Não é a produção de uma lei ou a produção da política pública, mas aquele ato, aquelas ações vão despertando a consciência, vai estimulando que milhares de pessoas no mundo todo comecem a adotar um padrão diferente em relação ao meio ambiente, comece a ter uma postura diferente na vida e certamente cada um de nós vai se deparando com situações que, como eu disse, essa questão dos valores vão aparecer.